As urnas eletrônicas são um tópico de grande debate no cenário eleitoral brasileiro. Tornando-as ainda mais polêmicas, o TCE lançou um mascote chamado Pilili para representar as urnas, tratando o eleitor como ingênuo em meio a um cenário eleitoral instável. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Mr. Caleb, revisado por Gordinho Caipira e narrado por Coreia com K. Para entender o motivo da criação desse mascote que inspirou tantas discussões na mídia e nas redes sociais, é necessário entender a história da justiça eleitoral no Brasil. O principal órgão responsável pelas eleições no país é o Tribunal Superior Eleitoral, o TCE. Esse órgão é composto sempre por um mínimo de 7 juízes, geralmente chamados formalmente de ministros ou magistrados. Dentre aqueles que compõem o Tribunal Superior Eleitoral, 3 magistrados são ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF. 2 são ministros do Supremo Tribunal da Justiça, o STJ, e os outros 2 são escolhidos em conjunto, indicado pelo Supremo Tribunal Federal e selecionados pelo Presidente da República. O presidente do TCE é sempre um dos magistrados que vem do STF e sempre aquele que está entre os 7 há mais tempo. Desse modo, a atual presidente do TCE era a ministra Carmen Lúcia, que ficaria até junho. Ela, porém, já anunciou sua saída antecipada e abriu espaço para o ministro Nunes Marques assumir no dia 12 de maio. O Tribunal Superior Eleitoral tem as funções de cadastrar eleitores, julgar recursos contra decisões regionais relacionadas ao processo eleitoral, registrar partidos políticos, candidaturas e processos de inelegibilidade, avaliar casos de abuso de poder político e econômico, decidir se uma propaganda eleitoral é desinformação, responder questionamentos e preparar as eleições. Um número enorme de funções, cheias de burocracia e custo. Como se o número de papéis que esse órgão estatal cumpre não fosse grande o bastante, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral ainda podem ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, a mais alta Corte de Justiça do Brasil, se alguém achar necessário recorrer. Além da intersecção de membros, essa é a maior relação entre os 2 tribunais. O Supremo Tribunal Federal foi planejado para ser como é, pela Assembleia Constituinte de 1988. É feita para ser a 4ª e maior Corte de Justiça, ou seja, o último órgão para se recorrer. Além disso, esse tribunal também é inspirado na Suprema Corte dos Estados Unidos, que julga se uma lei ou decisão está ou não de acordo com a Constituição. Por fim, o STF também pode ser onde se iniciam processos contra pessoas que têm foro privilegiado, geralmente políticos ou pessoas envolvidas na política. Ao compilar em um único tribunal as funções de decidir sobre processos cujas decisões foram contestadas múltiplas vezes, julgar a constitucionalidade dos outros poderes e julgar diretamente as pessoas mais polêmicas do país, a Constituição Federal de 88 deu incontestavelmente muito poder a 11 ministros. E isso não é por acidente. Os membros da Assembleia Constituinte temiam que o Brasil caísse sobre outra ditadura como o regime militar, que foi controlada pelo poder legislativo. Daí vem a ideia de dar poder ao judiciário, que iria controlar os demais órgãos da política e proteger a democracia. Essa ideia, no entanto, ignora uma característica-chave da violação da democracia durante o regime militar. A principal parte desse período da história que fugia à normalidade democrática era a emissão de atos inconstitucionais, que ficaram conhecidos como AIs. Os mais famosos eram o número 2, que extinguiu partidos políticos e determinou eleições indiretas, e o número 5, que facilitou cassação de mandatos, possibilitou a tortura, centralizou o poder nas mãos do presidente e iniciou a censura prévia a obras literárias, reportagens e políticas. Os atos institucionais eram emitidos por meio do controle da justiça, e não dos outros poderes. Ou seja, a ideia da atual Constituição Federal para impedir uma nova violação da democracia é fortalecer os órgãos de justiça. Mas o problema é que foi exatamente por meio do fortalecimento de um dos poderes da República que se instaurou a ditadura. De forma geral, a única maneira de impedir um regime ditatorial de chegar ao poder de uma nação é impedindo o governo de centralizar o poder, e não concentrando mais poder em outra instituição pública. Com tudo isso de poder, os ministros do STF inevitavelmente começariam a violar a normalidade institucional do Brasil. O primeiro passo foi a abertura do inquérito das fake news em 14 de março de 2019. Inquéritos são procedimentos de curta duração e servem para realizar uma investigação pontual sobre um crime específico, e sempre são designados para um juiz aleatório. Nesse caso, no entanto, o criador do inquérito, Dias Toffoli, escolheu diretamente o colega Alexandre de Moraes para relatar o inquérito das fake news, e este está em vigor até hoje,
mais de 7 anos depois. Ele foi usado para incluir opositores políticos e críticos do STF, com um dos casos mais recentes sendo a inclusão do pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, após esse publicar vídeos satirizando a corrupção da corte. O segundo caso de violação da democracia do STF foi em 8 de novembro do mesmo ano, 2019. Ali, o Supremo Tribunal Federal encerrou todas as investigações da Operação Lava Jato e soltou diversos investigados por crimes de corrupção, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao alegar que o processo não poderia ter ocorrido em segunda instância. Por suposta coincidência, a investigação foi anulada logo após denúncias de envolvimento de um dos ministros do STF na investigação, que encontrou áudios se referindo ao ministro Dias Toffoli como o amigo do meu pai. Em meio a tamanhas ilegalidades, o Supremo Tribunal Federal logo usaria de suas intersecções com o Tribunal Superior Eleitoral para assumir o controle do processo eleitoral do Brasil. A primeira prova dessa invasão de espaço do TCE pelo STF foi a Vaza Toga, uma série de vazamentos que detalham como os juízes perseguiam seus críticos. Ali, mensagens enviadas em grupos do STF relatam o uso de instrumentos do TCE para silenciar vozes que visavam dar opiniões críticas sobre o processo eleitoral. Desde então, o Supremo Tribunal Federal invadiu espaços do Tribunal Superior Eleitoral múltiplas vezes, principalmente para decretar processos de inelegibilidade. No cenário jurídico atual, é difícil saber se não é o STF que está por trás quando o TCE toma uma decisão. Em meio a toda essa violação, é evidente que o processo eleitoral como um todo se tornaria alvo de críticas. Portanto, evidentemente, as urnas utilizadas pelo país não ficaram isentas. Apesar das críticas e desconfianças sobre as caixinhas do TCE já remontarem ao período de Aécio e até mesmo antes dele, a principal crítica às urnas eletrônicas tem origem logo após as últimas eleições presidenciais no ano de 2022. Após a derrota de Jair Bolsonaro, o Partido Liberal entrou com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral para questionar o resultado da eleição. Isso não é novidade, pois Geraldo Alckmin e José Serra já haviam entrado com recursos similares após perderem as eleições. Quando o TCE se recusou a iniciar a investigação solicitada pelo Partido Liberal, deu ao povo brasileiro a impressão de que algo sobre as urnas estava sendo mantido sob sigilo. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Genial Quest em 15 de fevereiro deste ano afirmou que após polêmicas como essas, 43% dos brasileiros não confiam nas urnas eletrônicas, enquanto apenas 53% confiam. Ou seja, a população brasileira não tem confiança no processo eleitoral. Visando solucionar esse problema de desconfiança e impopularidade, o Tribunal Superior Eleitoral criou um mascote para representar as urnas eletrônicas. Seu nome é Pilili e tem inspiração no som emitido pela urna durante o processo de votação. Esse mascote foi criado para ser sem gênero e celebrar 30 anos do uso das urnas eletrônicas, aproximando o dispositivo principalmente de um público mais jovem. A principal responsável por esse mascote foi a ministra Carmen Lúcia, que demonstrou muito orgulho de sua criação. Apertando a mão do mascote, ela ressaltou que nas urnas eletrônicas o voto é computado, não tem mão de outra pessoa, não tem a visão de outra pessoa. Embora a ideia por trás da urna eletrônica seja muito positiva, é de tremenda irresponsabilidade de Carmen Lúcia ignorar completamente sua impopularidade e as polêmicas que orbitam o assunto. O mascote criado pelo TCE para demonstrar a confiabilidade das urnas não transmite confiança porque é infantil demais. Pilili também não aproxima os jovens do processo eleitoral, porque crianças pequenas não votam. Quem pode votar são adolescentes, que certamente não seriam atraídos por um mascote infantil como esse. Essa ideia se assemelha ao personagem Zé Gotinha, que busca fazer as crianças perderem o medo de vacinas. O problema é que o povo não é um grupo de crianças com medo das urnas eletrônicas, mas um eleitorado adulto com desconfiança do processo eleitoral. Um efeito concreto da infantilidade de Pilili é a tentativa covarde de diminuir críticas ao processo eleitoral. Agora, quando o eleitor criticar a confiabilidade das urnas, alguém que queira defendê-las pode argumentar que ele é um indivíduo cruel e sua crítica é contra a criatura fofinha, bondosa e indefesa com o nome Pilili. Desse modo, a crítica ao processo eleitoral é inválida a menos que você seja um monstro sem coração. O dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros é muito mal utilizado. Dessa vez, juízes criaram um mascote ridículo, chamando os eleitores de infantis em pleno ano eleitoral. A repercussão disso foi muito corretamente negativa. Agora, cabe a nós monitorar as ações dos tribunais de justiça do Brasil e fiscalizar a condução das eleições neste ano. Se o STF e o TCE têm algo a esconder, isso certamente não está de acordo com a normalidade democrática.
Obrigado pela audiência, esse é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e tchau, obrigado.